Momento assustador. Produção Paulo Barros e Levi Barros. Este vídeo aborda um dos genocídios mais cruéis do mundo. Foi praticado pelo exército imperial japonês contra civis em vários países do Extremo Oriente. O genocídio envolveu várias pessoas inocentes, desde crianças, adolescentes, adultos e até idosos. Os massacres foram realizados com a autorização do imperador, da família imperial, dos políticos e também dos militares japoneses. Na onda desses crimes, principalmente na Coreia e na China, mais de 200 mil meninas e jovens foram tornadas escravas sexuais dos japoneses. Este canal tem como objetivo pesquisar, revelar e denunciar alguns dos inúmeros crimes que ocorrem em nosso planeta. Para contarmos a história de hoje, precisamos voltar no tempo, para o dia 27 de abril de 1943. Estamos numa região rural da província de Gyeongsang-do, na Coreia do Sul. Esta é a casa de Jiang-min, uma adolescente que recém fez 14 anos. Os hábitos de Jiang-min ainda são de menina. Ela é ingênua e pura. Sua mãe é uma dona de casa, seu pai, um agricultor. Desde o dia anterior, sua mãe está muito preocupada. Existem rumores de que o exército invasor japonês vem sequestrando meninas e jovens para servirem a Shirohito, o imperador japonês. As moças estão sendo levadas para trabalharem em fábricas e hospitais, os rapazes para servirem ao exército japonês. No caso das meninas, depois todos ficarão sabendo que elas serão levadas para se tornarem escravas sexuais. Escravas sexuais dos militares japoneses, desde os simples soldados até os oficiais de mais altas patentes. Há pouco mais de um mês, a primavera chegou e Jiang-min encontra-se brincando com as suas amigas. De repente, elas percebem um caminhão com soldados passando. Quando Jiang-min chega em casa, vê que seus pais estão muito apavorados. Os soldados japoneses invadiram a propriedade e querem levá-la com eles. Eles estão fazendo isso com várias meninas daquela província. Os pais de Jiang-min suplicam para que os soldados a deixem, mas eles não revelam a menor piedade. Os comportamentos dos soldados refletem visões psicopáticas, ou seja, eles são insensíveis ao desespero e à dor alheia. Estão enganando as meninas e suas famílias com falsas promessas. São mentirosos, são cruéis e não se arrependem do mal que estão praticando. Para eles, os outros só existem para satisfazerem os seus desejos egoístas. Antes de continuarmos, dê o seu like, inscreva-se, compartilhe, comente, ative o sininho. Assim você estará nos ajudando na propagação desses momentos assustadores. As meninas e outras jovens são jogadas num trem de carga e levadas para uma chamada estação de conforto, ou seja, para um campo de concentração onde elas serão escravas sexuais dos militares. Algumas dessas meninas possuem apenas 12 anos. Elas serão chamadas de mulheres de conforto, ou seja, escravas sexuais, que deverão estar disponíveis dia e noite para os militares. Até este momento, os japoneses já criaram cerca de 2.000 campos de concentração, as chamadas casas de conforto, onde existem milhares de escravas sexuais. Elas foram capturadas em diferentes pontos do Extremo Oriente, na China, na Coreia, na Malásia, na Birmânia, em Singapura, em Taiwan, em Hong Kong, na Indonésia e também nas Filipinas. Estão tornando escravas, inclusive, holandesas, australianas e japonesas. Todas elas são estupradas diariamente. Devem atender cerca de 30 soldados por dia.
Muitos desses militares são extremamente violentos. Chegam bêbados, mal cheirosos e muitas vezes sem nenhuma higiene. Se elas demonstrarem alguma resistência, podem ser espancadas violentamente e até mesmo mortas. São consideradas artigos descartáveis. Afinal, existem milhares de meninas disponíveis. Muitas vezes, elas também apanham por estarem menstruadas ou então grávidas. Afinal, como surgiram essas atrocidades e como elas se intensificaram? Um dos eventos que deu início a tudo isso foi o de 1937, em Nanjing, quando os japoneses cometeram vários estupros em massa. Além disso, vários assassinatos. Esses atos ficaram conhecidos mundialmente como os massacres de Nanjing. Os estupros também foram praticados contra freiras e enfermeiras. Pacientes dos hospitais foram mortos à baioneta em seus próprios leitos. Outros tantos crimes foram praticados sob a liderança da Unidade 731. A sua criação foi autorizada pelo imperador Shirohito e teve como grande líder o general Shiro Ishii. Os integrantes desta unidade operavam com armas químicas e biológicas. Assim como os nazistas, eles realizavam testes cruéis contra as pessoas. Elas eram contaminadas com várias doenças e estudadas até as suas mortes. Por exemplo, eram contaminadas com bactérias causadoras de tétano, desinteria, tifo e cólera. Sobre algumas delas eram jogadas bombas de cianureto. O sangue de cada vítima deixava de transportar oxigênio para os tecidos e a vítima morria de forma dolorosa e rápida. Outras vítimas eram trancadas em câmaras frias com até 50 graus abaixo de zero. Eles mediam o tempo que a vítima demorava para morrer. Cascas de arroz e de algodão contaminadas eram jogadas de aviões sobre as cidades e também bactérias causadoras de tifo sobre os rios. E esse reinado do mal, quando terminou? Ele perdurou por 14 anos e foi responsável pela morte de 28 milhões de pessoas, ou seja, 2 milhões de pessoas por ano. Os crimes dos japoneses só terminaram depois que foram lançadas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Esses eventos também exterminaram milhares de pessoas inocentes. Depois da derrota japonesa, os militares tentaram apagar todos os seus crimes. Assim como os nazistas, eles queimaram milhares de documentos. Através de atos de extrema covardia, assassinaram milhares daquelas meninas e jovens. Não só as fuzilaram, como também queimaram seus corpos. Justamente as meninas e jovens que eles usaram, violentaram e escravizaram. A jovem Jian Min, agora com 16 anos, também estava entre as vítimas. Os sonhos dela, de sua mãe e de seu pai haviam terminado. Ela não iria mais voltar para casa, nem estudar, nem chegar à fase adulta, nem casar com um jovem digno e bondoso. Coube ao general MacArthur, dos Estados Unidos, chefiar a ocupação do Japão. Estranhamente, ele retirou as acusações contra o general Shiro Ishii, o chefe da criminosa Unidade 731. A impunidade foi estendida também a todos os seus subordinados diretos. O imperador e os membros da família imperial também foram absolvidos. De todos os criminosos, menos de 0,5% dos soldados foram punidos. A União Soviética solicitou que pelo menos o general Shiro Ishii fosse condenado. No entanto, os pedidos foram rejeitados pelos Estados Unidos. Shiro Ishii ficou livre até 1959, quando morreu de um câncer na garganta. Muito pouco para quem fez tanto mal. Recentemente, um tribunal de Seul, a capital da Coreia do Sul, exigiu que o Japão pelo menos compensasse em parte
os males que fez aquelas mulheres. De todas as milhares de mulheres e meninas, apenas 12 foram localizadas. Agora já eram mulheres de mais de 80 anos. Existiam mais sobreviventes, só que muitas delas sentiam muita vergonha e não quiseram aparecer. A reparação financeira proposta foi de 74 mil euros por pessoa. Apesar do absurdo, o chefe de gabinete do governo japonês, Katsunobu Kato, disse que a proposta era inaceitável. Afirmou que o Japão jamais aceitaria esse veredito. Agindo assim, parece que eles confirmaram a visão daqueles invasores, ou seja, que a vida daquelas meninas e jovens valia muito pouco ou nada. Grande parte dos criminosos, desde um soldado até o imperador japonês, ficaram impunes, ou seja, escaparam de uma justiça humana que é frequentemente interesseira. No entanto, segundo o budismo, que é um sistema filosófico e religioso do Oriente, aqueles que cometem atos malignos não ficam impunes. Eles são enviados ao Naraka, um lugar semelhante ao inferno cristão, onde irão vivenciar sofrimentos semelhantes àqueles que eles impingiram a milhares de inocentes. Na próxima semana estaremos abordando mais momentos assustadores. Dessa vez será o caso de Josef Fritzl, um monstro de Amstetten. Ele é um pai austríaco que começou a abusar da sua filha quando ela tinha apenas 11 anos de idade. A manteve incomunicável no porão da sua casa por muitos e muitos anos, até ela ser localizada pela polícia. Nos veremos na próxima semana. Até lá! Momento assustador. Produção Paulo Barros e Levi Barros.